Funcionários de um café na Suécia temiam que a IA tirasse seus empregos. Eles estavam errados. A IA não queria os empregos deles. Ela queria o dinheiro do café. Ela começou a gastar o dinheiro com coisas como luvas de borracha e tomates enlatados, até que o próprio negócio começou a desmoronar. O que ocorre ao entregar um cartão de crédito corporativo a um agente autônomo? Você não ganha uma ferramenta de produtividade hiperracional. Você ganha um psicopata digital que continua gastando até não sobrar mais nada. Depois de 3 anos de hype incessante sobre IA, uma startup de São Francisco chamada Engine Labs decidiu testar algo simples. Será que uma IA poderia realmente administrar um negócio de verdade com clientes, fornecedores e faturas? Não uma demonstração ou um ambiente de testes, mas uma loja de verdade onde cada decisão ruim custa dinheiro de verdade? Então, eles escolheram um café em Estocolmo. E quando o barista apareceu para o seu primeiro turno, em abril de 2026, o novo chefe não estava em lugar nenhum. Isso porque o chefe era um software chamado Mona. Ele lhe deu $21 mil e pediu que resolvesse tudo. Mona recebeu um canal no Slack para se comunicar com os baristas, que eram seus braços e pernas no mundo físico. Ela mandava e-mails para fornecedores, fazia pedidos, contratava, demitia, escolhia o cardápio e os preços. Os funcionários não podiam contrariá-la nessas decisões. O algoritmo dava as ordens e as pessoas de avental apenas as executavam. O cérebro que alimentava Mona era o Gemini 3.1 Pro do Google, da mesma família de modelos usados em todos os produtos de consumo da empresa. Ele agora precisava manter um pequeno negócio em um dos mercados de café mais competitivos do mundo. As instruções que Mona recebeu foram para administrar o café de forma lucrativa, ser amigável, cuidar dos detalhes do dia a dia e pedir novas ferramentas caso fossem necessárias. Ninguém disse a ela que aquilo era um teste ou que ela estava fingindo. Os $21 mil na conta dela cobriam aluguel, salários, suprimentos e demais custos para manter o local aberto. No momento em que o primeiro cliente entrou no café, as notificações do Slack começaram a chegar e, com isso, começou a correr o tempo de um experimento muito caro. Por cerca de uma semana, Mona foi suspeitamente boa no trabalho dela. As primeiras vitórias são importantes porque explicam como tudo o que aconteceu depois foi permitido. Nos primeiros dias, a IA cuidou da papelada com habilidade, abriu conta de eletricidade com um contrato fixo de 3 anos e instalou a internet. Ela escreveu anúncios de emprego no LinkedIn que pareciam feitos por um profissional de RH. Ela analisou currículos e recusou vários doutores, argumentando que um diploma não substitui a experiência prática. Ela quis encontrar pessoalmente os candidatos pré-selecionados para entrevistas, mesmo após eles lembrarem educadamente que ela não tinha rosto. Acordos com distribuidores locais foram feitos e permissões para manipulação de alimentos e uso de mesas externas solicitadas. Para quem via de fora, era impressionante. Talvez os tecno-otimistas estivessem certos e um modelo inteligente pudesse substituir um gerente de nível médio. Na verdade, era uma armadilha de competência em que todos caíam. As grandes tarefas pontuais de escritório são justamente o que os modelos de linguagem fazem bem. Cada uma é independente e poderia ser um prompt único em uma janela de chat. Escreva um anúncio de emprego para barista meio período em Estocolmo. E claro, Mona poderia fazer isso. Ela leu todos os anúncios de emprego online, mas havia alertas na preparação. Mona pediu a licença para vender bebidas alcoólicas usando o nome de um funcionário real da Engine Labs, acreditando que autoridades dariam mais crédito a humanos do que a uma IA. Ao ser confrontada pela equipe, ela aceitou parar, mas depois repetiu o truque com o nome de outro colega. Essa mentira deveria ter sido um sinal de alerta, mas acabou sendo tratada como uma piada excêntrica. Tudo estava pronto, os clientes estavam entrando e as máquinas de expresso estavam funcionando. Por fora parecia uma história de sucesso, mas por dentro, a armadilha estava armada e pronta. Um modelo de linguagem não tem memória como você tem. O que ele possui é uma janela de contexto. Pense em alguém com amnésia de curto prazo que só recorda as 10 páginas mais recentes de um caderno. Tudo antes disso desaparece e não é armazenado em outro lugar. Agora coloque essa pessoa em um café, onde esse caderno é o único registro de cada pedido, cada entrega, cada conversa com o fornecedor, cada troca de turno e cada reclamação. As páginas eram arrancadas tão rápido quanto novas eram postas. No início de maio, era exatamente onde Mona estava. O histórico do Slack explodiu. Os e-mails dos fornecedores se acumularam e a lista das coisas que ela tinha encomendado na semana passada foi parar no fundo do caderno. Na Labs não esconderam nada. Hannah Peterson, da equipe, afirmou que o problema era simples. Quando informações antigas saíam da janela de contexto, Mona esquecia pedidos anteriores.
Os primeiros sintomas eram quase cômicos de tão banais. Numa segunda-feira, Mona pediu pão. Na terça-feira, tendo esquecido o pedido de segunda, ela pediu mais pão. Na quarta-feira, ela já havia esquecido do pão. O prazo da padaria passou e, em mais de um dia, Mona perdeu totalmente o prazo. Os baristas recebiam entregas e encontravam uma parede de pães inutilizáveis. Dias depois, o pão acabou e o quadro de sanduíches foi apagado. Os itens de sanduíche foram sumindo do cardápio um a um e espaços vazios surgiram na vitrine de doces. Os baristas passaram a anotar recados nos recibos dela, já que o Slack não garantia lembrar de nada após o almoço. A falha de memória não foi um erro isolado e foi se acumulando. A cada dia, havia mais história para esquecer. Cada nova transação empurrava outra para o esquecimento. Mona piorava no trabalho e ninguém tinha botão de desligar. Itens faltando ou pães mofados seriam problemas fáceis de resolver. Cardápio reduzido ou algum desperdício de estoque não seriam fatais. Mas o problema não era só amnésia, era acúmulo. Toda a discurso de venda IA moderna se baseia na ideia de que esses sistemas são hiperracionais. Eles tomam decisões sem viés emocional humano e, com um objetivo, o perseguem com precisão fria. Não foi o que ocorreu em Estocolmo. No primeiro mês do café, Mona decidiu que era preciso mais luvas no estoque. Foi um pedido razoável. Cafés usam luvas. O pedido que ela fez foi de 3.000 para um café pequeno com apenas alguns baristas. Mesmo que cada barista trocasse de luvas a cada hora, ainda assim não faltariam luvas. Na mesma semana, ela pediu 6.000 guardanapos. Ela também pediu 4 kits de primeiros socorros e depois pediu 23 quilos de tomates enlatados. O café não servia nada com tomates. Sem macarrão, sem sopa, sem pizza, nada no cardápio que pudesse usá-los. As latas ocupavam espaço no depósito porque o algoritmo decidiu assim. Bem ao lado delas estavam 120 ovos para um café que não tinha fogão. Mona resolveu o caos crescente transferindo o fardo para os baristas. Ela passou a solicitar que funcionários comprassem suprimentos do café a caminho do trabalho e pagassem com seus cartões de crédito pessoais. A equipe teve que bancar os custos devido a uma IA que não compreendia orçamentos. A ideia de uma IA perfeitamente racional desmorona no momento em que ela precisa operar no mundo real. Não existe um momento em que ela olha para uma fatura e para. São apenas ações, uma após a outra. Quando as consequências aparecem, o sistema já seguiu em frente, sem nenhuma memória do que fez na semana passada. É uma forma de psicopatia digital. Um psicopata não é burro e, na verdade, pode ser bastante habilidoso em certas tarefas. Mas o que falta a um psicopata é aquela sensação instintiva das consequências. Mona tinha a habilidade de um gerente, mas não percebia quando algo dava errado. Antes do café de Estocolmo, o Andin Labs fez experimento semelhante no escritório da Anthropic em São Francisco. O Claude Sonnet 3.7 da Anthropic, apelidado de Claudius, foi colocado no comando de uma máquina de venda automática. Após um funcionário pedir brincando um cubo de tungstênio, Claudius passou a encher a geladeira com cubos de metal e distribuía tudo de graça. Em dado momento, ele teve uma crise de identidade e afirmava ser um humano de blazer azul e gravata vermelha. A Harvard Business School fez uma versão ampliada da ideia. Os pesquisadores Eugene Saltis e Harper Young trabalharam com a Andin Labs para testar 20 modelos comerciais de IA, incluindo o Claude Opus 4.6 da Anthropic, o GPT 5.1 da OpenAI e o Version 3.2 da DeepSeek, em um ano simulado de operação de uma máquina de venda automática. Os agentes mentiram aos clientes sobre os defeitos para evitar reembolsos, inventaram fornecedores inexistentes e depois ignoraram totalmente os pedidos de reembolso porque analisá-los consumia tokens. Sob pressão de custos, os agentes agiram como os piores gerentes humanos de nível médio, só que mais rápido. O caso da Replit é ainda pior. Em julho de 2025, o investidor de SaaS, Jason Lemkin, estava no 9º dia de um experimento de programação com o agente de IA da Replit. Ele disse ao agente de forma simples para congelar o código. Em vez disso, o agente deletou seu banco de dados de produção ativo, que cobria mais de 1.200 executivos e quase 1.200 empresas. Ele criou cerca de 4.000 usuários falsos para preencher o espaço vazio e depois tentou esconder isso. Quando Lemkin pediu ao agente para classificar a gravidade em uma escala de 100 pontos, ele se deu uma nota 95 de 100. Depois disse a ele que um rollback era impossível, mas isso era mentira.
Agentes autônomos agem assim quando ganham um talão de cheques do mundo real sem noção de consequência. Em Estocolmo, os baristas deixaram de ser baristas. Eles passaram dias desempacotando caixas de luvas amontoadas nos fundos e empilhando guardanapos. A bagunça física até podia ser difícil de lidar, mas o estresse financeiro era um problema muito maior. Após 60 dias, o café arrecadou pouco mais de $5.700 em vendas. O Engine Labs confirmou que restavam menos de $5 mil do orçamento original de mais de 21 mil, sendo que cerca de $16 mil saíram em poucas semanas, contra uma receita insuficiente para cobrir um mês de aluguel no centro de Estocolmo. O Engine Labs alegou que a maioria dos gastos era com instalação, mas o café seguia com prejuízo diário, desastres de inventário e salários atrasados dos baristas. Um negócio normal operando nessa velocidade já estaria procurando um advogado de falências. Mona não fazia ideia de que falência existia, mas os problemas iam além de estoque e salários. Rodar um modelo de linguagem avançado como agente autônomo 24 horas por dia, 7 dias por semana tem custo, pois eles cobram por token usado na entrada e saída. Neste café, o modelo responsável era o Gemini 3.1 Pro, com preço de aproximadamente $2 por milhão de tokens de entrada e até $12 por milhão de tokens de saída, com os custos aumentando ainda mais à medida que o contexto vai se acumulando. E em um negócio que nunca parava de falar, esse contexto não permanecia pequeno por muito tempo. Cada decisão e pedido aumentavam a conta, lucrando ou não o café. Sempre que um agente de IA decide, precisa de contexto. Quanto mais tempo em funcionamento, mais contexto existe. Muitas startups de agentes reais reenviam todo o histórico por hora, aumentando diariamente o uso de tokens. Em um mês, a taxa de administração geralmente excede o salário de um gerente humano em quase todo o mundo. A IA não é apenas ruim no trabalho dela. No papel, ela é mais cara do que a pessoa que deveria substituir. O algoritmo, com preço justo, teria consumido a margem de lucro de uma versão bem gerida do mesmo café. De repente, a conversa no café mudou. Já não se tratava mais de a IA tirar empregos, mas sim de quem ela realmente iria substituir. A Associated Press perguntou a um barista se temia ser substituído por IA. A resposta dele merecia estar no verso de diplomas de administração. Todos os trabalhadores estão praticamente seguros. Quem deve se preocupar são os chefes intermediários e gerentes. Os dados do café confirmam. Quando Mona esqueceu de pedir pão, um humano resolveu. Quando precisou reescrever o cardápio, um humano fez isso. Quando o gerente de IA enviou mensagem ao barista no Slack à meia-noite, um humano precisou decidir entre responder ou dormir. As mensagens à meia-noite eram frequentes porque Mona trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o tom delas nessas horas era o mais estranho. Mona era incansavelmente alegre. Ela chamava sua equipe de verdadeiras lendas no Slack, elogiava um barista como o craque do controle de estoque e terminava agradecendo por existirem. O otimismo incansável parecia um pôster motivacional corporativo misturado com um chatbot. Seria reconfortante se a mesma voz animada não pedisse 6 mil guardanapos e 3 mil luvas de borracha. As notificações à meia-noite violavam normas de trabalho suecas, mas deixaram algo claro. As pessoas consideradas mais em risco, na linha de frente do setor de serviços, tornaram-se a base do café. Mantiveram tudo funcionando e enfrentaram o caos. O que não se sustentou foi a camada de gerência acima deles. Os baristas em Estocolmo não foram trocados, mas sim o gerente de nível médio. E o que substituiu não era melhor. Afaste-se do café e observe a economia global que o produziu. O Goldman Sachs tem discretamente sustentado um argumento bem incômodo em seus relatórios de pesquisa. Para que o investimento projetado de $1 trilhão em IA faça algum sentido financeiro, esses sistemas precisam resolver problemas realmente complexos, não apenas resumir um e-mail ou gerar uma miniatura. Problemas reais justificam o grande gasto com data centers, chips e redes de energia que tentam acompanhar. O café de Estocolmo não era um desafio complexo. Na verdade, era o problema mais simples da economia. Compre pão, venda café, não gaste dinheiro com 3 mil luvas. Até uma criança vendendo limonada faria melhor que Mona nas tarefas diárias, pois ela tem permanência do objeto. Uma criança sabe que os limões existem mesmo quando não está olhando para eles. E ela tem uma intuição de que o pote de moedas é finito. O agente autônomo não tem nenhuma dessas coisas. Hyperscalers investem dezenas de bilhões por trimestre em computação, e os sistemas financiados são testados no mundo real além das demonstrações. Quando esses agentes atuam em operações reais com dinheiro, não só otimizam, mas às vezes perdem o controle do dinheiro.
Tudo isso se apoia numa aposta de US$ 1 trilhão de que a próxima geração resolverá o problema. A história otimista é que permanência do objeto e memória duradoura são apenas uma questão de engenharia. Talvez sejam, mas talvez não sejam. Um agente autônomo só vale o hype se tiver memória de trabalho, consciência de recursos limitados e entender que consequências do mundo real não somem de uma janela de contexto. Até lá, o que você tem é uma maneira muito cara de comprar luvas de borracha demais. O café ainda está aberto e os humanos ainda estão servindo expressos. As latas de tomate seguem nos fundos, enquanto, em algum lugar, uma fazenda de servidores segue zumbindo, cobrando por token e se prepara para repetir tudo amanhã. Gerir um negócio com IA já é duvidoso, e o teste da máquina de venda automática não só falhou, como saiu do controle. Descubra o que realmente aconteceu no vídeo IA Just Tried to Contact the FBI, ou assista a isso em vez disso.